E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá na hora da teta, né? Porque quando saía as matérias falando sobre as mulheres de conforto e eu sentava a língua na Coreia do Sul, como é que se fala? Eu fui muito criticado, né? Principalmente por falar que a Coreia do Sul estava querendo mamar na teta do Japão, né? Nossa, sentaram a língua, falaram um monte. Olha só o que saiu agora na Coreia do Sul, tá? Olha só, vê se não tem motivação política. Para não falar assim, questão de mamada de teta. Tá? Tribunal da Coreia do Sul rejeita processo feminino de grupo de ex-mulheres de conforto contra o Japão. Olha só. Um tribunal sul-coreano rejeitou na quarta-feira uma ação de indenização movida por um grupo de ex-mulheres consoladoras contra o governo japonês por causa do tratamento dado em bordéis militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A decisão do Tribunal Distrital Central de Seul segue uma decisão em janeiro do mesmo tribunal que ordenou que o governo indenizasse 12 mulheres, incluindo aquelas que morreram desde o início do processo. A decisão de quarta-feira foi dada por um painel diferente de juízes. Então você vê que mudou os juízes, mas foi no mesmo prédio, no mesmo distrito. Tá? Outra decisão em favor das ex-mulheres consoladoras teria desferido mais um golpe nos laços Japão-Coreia do Sul, que já caíram ao seu nível mais baixo em décadas após uma série de decisões do Tribunal Sul-Coreano no final de 2018, que ordenou a compensação de empresas japonesas para o trabalho forçado durante a guerra. Eu tenho esse vídeo aqui também no canal. Tá. Ao rejeitar o processo, o tribunal, na decisão de quarta-feira, no caso de hoje, tá? Eu já abri o celular, né, no caso assim, para ver as matérias, e já estava isso bem estampado na minha frente. Então, sabe como é que é? Então vamos de novo. Ao rejeitar o processo, o tribunal, na decisão de quarta-feira, aplicou a imunidade soberana ao caso. Um conceito sob a lei internacional de que o Estado é imune da jurisdição de um tribunal em um país estrangeiro. Dizendo não haver nenhuma mudança no direito consuetudinário. Rapaz, que palavrinha miserável, é pior que inconstitucionalissimamente, né? Mas vamos lá. Internacional sobre a aplicação da imunidade soberana sobre atos ilegais, o tribunal enfatizou que abrir uma exceção nesse caso causaria grande incerteza. A decisão de janeiro indeferiu a aplicação do princípio, dizendo que o governo japonês cometeu atos criminosos internacionais sistemáticos e abrangentes contra a humanidade, ao fazer os querelantes trabalharem em bordéis militares. A decisão de quarta-feira também observou que alguns dos querelantes, no último caso, já haviam recebido dinheiro de uma fundação criada na Coreia do Sul com contribuições japonesas após um acordo em dezembro de 2015 entre os dois países. Então o que é isso? Você vê que já havia pessoas que já haviam recebido dinheiro e estavam querendo receber mais dinheiro. O que é isso? Mamar na teta do governo japonês. Quando eu falava as coisas, ninguém acreditou. Olha aí, isso na questão política. Por quê? Você viu que o Moon Jae-in, o presidente sul-coreano, tentou, forçou, bateu em cima que não sei o que do Japão. O Japão, então tá, acabou pra você. Você viu que a história já está mudando. Né? Você vê que o tribunal, você viu que eles trocaram todos os juízes, um novo grupo de juízes mudou a sentença, né? Dando de ganho de causa para o Japão, ganho de causa assim, não aceitou o processo contra o Japão, você viu que retirou o outro processo, não aceitou esse e ainda mostrou que tinha pessoas querendo mamar na teta, querendo pegar mais dinheiro que já haviam recebido. Então você vê que, por isso que eu gosto do tempo, só o tempo é o tempo, só o tempo mostra a verdade para as pessoas. Eu não sou dono da verdade, mas contra fatos não há argumento, né? Mas continuando. O tribunal disse que o acordo que foi fechado para resolver uma disputa sobre a questão das mulheres de conforto pode ser visto como uma medida corretiva ainda eficaz.
Embora o acordo fosse apenas político, não firmado entre indivíduos, mas nações. Não podemos negar o fato de que a medida corretiva foi preparada para as vítimas, incluindo os envolvidos nesse caso, disse o tribunal. Eu vou até ler de novo, que eu sei que vai ter pessoas que não vão escutar direito, tá? O que eu estou lendo, então eu vou ler de novo. Embora o acordo fosse apenas político, não foi firmado entre indivíduos, mas entre nações. Não podemos negar o fato de que uma medida corretiva foi preparada para as vítimas, incluindo os envolvidos nesse caso, disse o tribunal. Então você já vê que há muito tempo o Japão já vem dando dinheiro, né? Porque em 1965 já teve uma ajuda. Você viu que em 2015 teve outra. Chega uma hora que cansa, né? E ano após ano eles pedindo dinheiro. Ano após ano eles pedindo dinheiro. Chegou uma hora que o Japão, não, para lá. Que palhaçada é essa? O tribunal também pediu ao governo sul-coreano que faça esforços internos e externamente para resolver a questão das mulheres de conforto, incluindo negociações diplomáticas com o Japão. Então você vê que eles querem que chegue a um acordo, mas de uma forma diplomática. Não é assim, dá dinheiro aí, né? Vamos meter um processo onde você dá dinheiro aí. O negócio não é assim, porque são duas nações que estão nesse meio tempo. E aí? O governo japonês se recusou a se envolver em ambos os casos, enquanto criticava a decisão de janeiro por violar a lei internacional. A decisão que ordenou que o governo japonês pagasse aos 12 demandantes 100 milhões de won, o que daria 89.500 dólares cada, né, já foi finalizada. Lee Won-soo, uma ex-consoladora e uma das 20 querelantes no último caso, rejeitou a decisão de quarta-feira, dizendo: bobagem. A senhora de 92 anos disse a repórteres que levaria o caso ao Tribunal Internacional de Justiça. Lee Sang-hee, advogado dos demandantes, considerou a decisão absolutamente difícil de aceitar, acrescentando que qualquer apelação dependeria de consultas com eles. Se a decisão for apelada, um tribunal superior examinará se a imunidade soberana deve ser aplicada. Em Tóquio, o principal porta-voz do governo japonês, o secretário-chefe do gabinete Katsunobu Kato, se recusou a comentar diretamente sobre a última decisão, citando a necessidade de examiná-la minuciosamente, mas disse que a posição do Japão sobre o assunto permanece a mesma. Não tem negociação. Se não cortar com essa palhaçada, não tem negociação. Tanto que eles colocaram uma estátua dessas mulheres. Os sul-coreanos colocaram uma estátua dessa mulher de conforto na Alemanha. Tá? Tipo assim, vamos mostrar para todo mundo o que o Japão fez. Vamos forçar o Japão a indenizar a gente. Carro do cavalo. Continuaremos a exigir veementemente que a Coreia do Sul tome medidas apropriadas como um Estado para corrigir sua violação de lei internacional, disse o porta-voz do Japão, né, no caso o Kato. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Chung Il-yong, rapaz, nomezinho miserável, hein? Disse após a decisão que seu país sempre buscou soluções realistas que satisfazessem as mulheres, inclusive por meio do acordo de dezembro de 2015. Então você vê que, mais uma vez, já fala que o Japão já pagou indenizações. Só que você vê que, para eles, as indenizações não bastavam, eles queriam mais dinheiro. A ganância humana, desculpa falar, é uma porcaria, para não falar outra coisa. Você vê que a ganância humana pode levar a briga entre duas nações. Tem lógica um troço desse? Então, tipo assim, 20 pessoas não se importam com a vida do resto da nação, do bem-estar da nação. Eu falo isso por quê? E se o Japão pegasse e falasse, não, fecha as fronteiras com a Coreia do Sul, o que ia acontecer? Até porque o Japão não poderia fazer isso, porque ele tem fábricas japonesas na Coreia do Sul. Então tem fábricas japonesas dando emprego para sul-coreanos. E tem muitos sul-coreanos que vêm para cá estudar. Então você vê que o benefício é muito grande. Tá?
Não adianta a gente querer fazer uma vista assim micro, não, porque em questão amplo, em questão de social, né, de bem-estar social, os benefícios são muito maiores. Então, sacanagem, né? O último caso foi apresentado por 20 querelantes, incluindo famílias enlutadas de algumas ex-mulheres consoladoras que morreram em dezembro de 2016. Você viu, em dezembro de 2016 ainda eles querem dinheiro da mulher ainda. Eles buscam um total de 3 bilhões de won do governo japonês. Olha aí. O Tribunal de Seul estava programado para decidir sobre o caso em 13 de janeiro, mas adiou após a decisão de 8 de janeiro, com o fundamento de que alguns pontos levantados pelos advogados queixosos precisavam de revisão adicional, além de uma mudança nos juízes que compôs o painel. Até porque quando chegou nessa data, o Japão falou assim, não tem negociação, tá? Já que vocês querem assim, então nós vamos apertar o cerco também. Tanto que teve até político japonês que estava falando para expulsar o embaixador sul-coreano do Japão. O negócio ia ficar feio, o negócio. O Japão assumiu a posição de que todas as reivindicações relacionadas ao domínio colonial da Península Coreana de 1910 a 1945 foram resolvidas completa e definitivamente sobre um acordo bilateral de 1965, segundo o qual forneceu ajuda financeira a Seul. E 2015 foi de novo, deu mais ajuda financeira, mas ainda assim não estavam satisfeitos com a quantidade de dinheiro, eles queriam mais dinheiro. Por isso que eu falo que a ganância humana é uma porcaria. Sem nenhum sinal de que o governo japonês concordaria em pagar uma indenização no caso anterior, os 12 querelantes entraram com um pedido no Tribunal de Seul na semana passada para obrigar a divulgação de uma lista de ativos e propriedades do governo japonês na Coreia do Sul. Mas, olha só, eles queriam confiscar os bens do governo japonês, coisa que não pode, tá? Até porque tem a lei da soberania, não pode fazer isso. Mas olha só, mas bens como a embaixada do Japão em Seul são considerados difíceis de apreender, pois são protegidos por uma cláusula da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, que estipula que as instalações de uma missão diplomática são invioláveis. Tanto que quando uma pessoa pede asilo para uma embaixada e a pessoa entra no solo da embaixada, aquele solo da embaixada já não é considerado o solo daquele país. Tanto que a polícia não pode entrar no solo daquela embaixada. Então, já deu para vocês terem ideia que eles estavam querendo violar de qualquer jeito a situação. Em conexão com o mesmo caso, o tribunal também decidiu não aprovar a apreensão de ativos do governo japonês que foi procurado para pagar custas judiciais, citando a possibilidade de que isso poderia violar o direito internacional. Sob o acordo fechado em dezembro de 2015, o governo contribuiu com 1 bilhão de ienes, o que daria 9,25 milhões de dólares, para a fundação criada na Coreia do Sul para ajudar financeiramente as mulheres. Então você viu que em 65 o governo deu dinheiro, em 2015 deu de novo, mas ainda assim não estavam satisfeitos. 9 dos 20 demandantes no segundo caso subsequente receberam dinheiro da fundação. Então houve pessoas que receberam, mas ainda assim entraram com ação querendo mais. Eu não vou... O que foi? É isso aí, ganância. Vou fazer o quê? Né? Então você vê a sacanagem que é. E o presidente sul-coreano Moon Jae-in querendo botar no fiofó do Japão. Porque o presidente sul-coreano, ele dissolveu esse fundo que o governo japonês deu para a Coreia do Sul. Ele dissolveu essa fundação quando o presidente sul-coreano foi eleito. Logo que ele tomou posse, ele tirou essa fundação. Palhaçada, né? Mas um advogado deles disse que o dinheiro não pode ser considerado uma compensação adequada, pois não foi baseado em um acordo bilateral juridicamente vinculado. O que esse advogado está achando que
Um acordo entre nações não é juridicamente vinculativo? Ou é só um acordo entre nações, é um acordo de boca? Tem uns advogados que parece que, desculpa, não vou usar esse termo não, mas o cérebro está aí para ser usado, tá? Mas de qualquer maneira você vê que, como o Japão não cedeu à pressão sul-coreana, você vê que mudou a história. Você vê que retiraram o processo, retiraram as coisas. Isso está acontecendo também porque o Moon Jae-in, né, o partido do Moon Jae-in, está perdendo cadeira, né, porque o povo, né, já está de saco cheio da política do presidente sul-coreano. Então, muitas cadeiras lá do parlamento ficaram para a oposição do presidente Moon Jae-in. E nisso que está acontecendo, o presidente está, ó, entendeu, né? Então você está vendo como é que a coisa está virando de lado. Então já deu para vocês sacarem que é motivação financeira e política. Só que nisso ele caiu do cavalo. Sabe por que eu falo isso? Porque uma das promessas do Moon Jae-in para ele ser eleito era o seguinte, que ele resolveria a questão das mulheres de conforto com o Japão. Ele falou que era uma questão de honra para ele resolver essa questão. Olha aí. Então vocês já entenderam a sacanagem que é. Por isso que eu já vim falando em outros vídeos. Isso aí é uma puta de uma sacanagem, uma putaria que estava acontecendo, tá? O Japão já havia resolvido isso, você vê que não foi nenhuma, foi 2 vezes, né, a questão. Mas você vê que eles queriam mais dinheiro. Chegou uma hora que o Japão falou, não, você vê que agora está mudando de situação. Então só Deus sabe o que vai dar futuramente. Tá, mas nessa brincadeira toda, vamos seguindo em frente. Só para vocês terem ideia como é que estava a picuinha da Coreia do Sul com o Japão, a Coreia do Sul queria colocar até um representante deles na presidência do Organização Mundial do Comércio, né? E aí deu 2 mulheres, deu a sul-coreana e deu, eu não lembro se era africana, foi mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? Descartaram a sul-coreana, né? Aí ficou a outra mulher, perdeu. Aí agora baixou a bola. Então você vê aqui, um segmento político atrás do outro, a Coreia do Sul vem perdendo, e nessa brincadeira toda, para poder não ficar muito feio, você vê que já vai mudando a composição da situação. Então é questão de analisar, né? Os fatos estão aí, é questão só de interpretar, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.